Gênesis. Nós estamos nesse mês meditando nesse livro. E hoje, capítulo 45, do versículo 1 a 15. Vocês acharam? Pode usar essas Bíblias que estão nos bancos ou pode acompanhar a leitura ali. Então assim diz o Senhor. Então José, não conseguindo se conter diante de todos que estavam com ele, gritou: saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó, e disse a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse aos seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram, então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Voltem depressa para junto de meu pai e digam a ele: assim manda dizer o seu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Venham para junto de mim, não demore. O Senhor habitará na terra de Gósen e estará perto de mim. O Senhor, os seus filhos, os filhos de seus filhos, os seus rebanhos, o seu gado e tudo o que lhe pertence. Ali eu o sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, acabará empobrecendo o Senhor, a sua casa e tudo o que lhe pertence. José continuou: eis que vocês mesmos estão vendo, e meu irmão Benjamim vê também que sou eu mesmo que está falando com vocês. Anunciem a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo que vocês puderem ver. Vão depressa e tragam o meu pai para cá. E lançando-se ao pescoço do seu irmão Benjamim, chorou. E abraçado com ele, Benjamim também chorou. José beijou todos os seus irmãos e chorou, abraçado com eles. Depois os seus irmãos falaram com ele. Vamos orar? Senhor Deus, essa história é tão bonita, que a verdade do Senhor invada o nosso coração essa noite, trazendo cura, fé e tudo o que o Senhor deseja fazer por meio da Tua palavra. Em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Quem nunca se reconciliou com alguém? Ou precisa se reconciliar? Ainda mais em família. Às vezes, as famílias da nossa casa são talvez os lugares de nos causar as maiores mágoas. É interessante que antigamente, hoje não vemos mais isso, mas antigamente os pais, quando os filhos brigavam, colocavam os dois abraçados, pedindo perdão. Já aconteceu com alguém isso aqui? Com alguns. Você tinha que ficar abraçado lá, né? Até pedir perdão. Briga entre irmãos, tão corriqueiro. Mas na verdade nós vemos que o pecado, ele atrapalhou não só a nossa relação com Deus. O pecado atrapalhou as nossas relações com o próximo e entre família com os nossos irmãos. Mas é interessante que não só o pecado, ele divide a nossa casa. O Senhor Jesus, ele certa vez diz que também o Evangelho pode dividir a nossa casa. Como assim? Apenas ouça em Mateus capítulo 10, versículo 34, Jesus disse: não pensem que vim trazer a paz na terra.
Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da própria casa. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. O pecado, ele pode causar divisão na nossa casa, mas também Jesus disse que o evangelho, ele pode causar também divisão na nossa casa, porque uma vez que a gente se posiciona a favor de Jesus e a favor da palavra de Deus, nós podemos ter inimigos dentro da nossa casa, inclusive. Eu digo que foi isso que aconteceu com José. José, ele teve problemas com seus irmãos por dois motivos. Por causa do pecado naquela família e também porque eu vejo que José, ele já era convertido. Nós vamos ver aqui na vida de José, a sua conduta no Egito mostra que de fato aquele jovem já era convertido. Então isso causou divisão na família. Vou lembrar para você um pouquinho da história de José. Ele era aquele jovem dos sonhos de Deus, que tinha comunhão com Deus. E seu pai e os seus irmãos, no seu sonho, iriam se curvar diante dele. E os irmãos dele já tinham inveja de José porque ele era preferido do seu pai, Jacó. E depois que José começa a contar os seus sonhos, que os seus irmãos iriam se curvar diante dele, a Bíblia fala que os irmãos de José passaram a odiá-lo. Daí em Gênesis 37, certa vez está vindo o garoto e os irmãos dizem assim: lá vem o sonhador. Vamos matá-lo. Aqueles irmãos odiando o seu irmão, queria matar ele, inclusive. E daí nós já vemos uma doutrina que vai ser explicada aqui hoje, da providência de Deus. E daí um dos seus irmãos, Rubem, ele pega e diz assim: não, vamos apenas jogar ele na cisterna. E daí depois, mais uma vez, pela providência de Deus, um dos seus irmãos, chamado Judá, ele viu uma caravana passando e essa caravana ia para o Egito. Ele teve a ideia: vamos vendê-lo. E todos concordaram em trair o seu irmão e vendê-lo para o Egito. Daí eles tiveram uma trama maligna também, que eles pegaram a túnica de José e eles passaram sangue de um animal e eles mentiram para o seu pai que um animal tinha devorado o menino. Assim essa caravana chega com José até no Egito e esse jovem chega lá com 17 anos e ele vai trabalhar na casa de um oficial do governo. Com 17 anos, um jovenzinho. É interessante que a Bíblia diz, no capítulo 39 de Gênesis, versículo 2, diz o seguinte: e o Senhor estava com José. E diz que tudo que ele fazia, tudo que ele colocava as mãos, porque Deus estava com ele, prosperava. Ele fazia tudo bem feito. José é alvo, depois, você conhece a história, eu estou resumindo aqui, ele é alvo de mais uma grande injustiça. A esposa do dono da casa que ele foi trabalhar queria se deitar com ele. E a Bíblia diz que ele não aceita isso. Ele faz o contrário, ele nega aquilo. É interessante que quando ele nega o pecado com essa mulher, ele diz o seguinte: como, pois, eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Perceba que José, ele entendia que o pecado sexual com aquela mulher era uma maldade, era falta de amor ao próximo. E ele entendia que era falta de amor a Deus. E daí ele nega aquele pecado. Ele não quer afrontar o Deus que estava com ele em tudo. A sua atitude mostra gratidão e fidelidade ao Deus que estava com ele em tudo. E daí vai dizer, meus irmãos, que ele foi acusado do que nós chamamos hoje de assédio moral e sexual. Não sei se naquela época tinha alguma lei, como hoje Maria da Penha, mas ele não tinha como provar que ele estava certo. Aquela mulher falou o contrário para o seu marido: não, foi ele que tentou se deitar comigo. O resultado foi, você lembra, ele foi jogado na cadeia por causa da mentira daquela mulher. Mais uma injustiça na vida desse homem. E dele, jovem na cadeia, ele tinha um talento, um dom dado por Deus. José era bom de sonho. E daí ele interpreta o sonho de dois colegas de prisão. E daí vai dizer que um desses colegas sai, o copeiro de Faraó. E daí tem alguém
que tem um sonho enigmático. Quem? Faraó. Faraó tem um sonho, e esse sonho ninguém no Egito, nenhum dos magos, nenhum dos inteligentes, ninguém consegue. E Faraó está perturbado por causa desse sonho. Lembra do sonho? 7 vacas magras, gordas, e 7 vacas magras, ou 7 espigas cheias, e ele viu 7 espigas mirradas. Ninguém podia interpretar, mas o copeiro lembrou, olha, tem um menino, que ele é bom de interpretar sonho. Ele está preso, e daí ele sai da cadeia, José é chamado, e interpreta o sonho. Vai ter 7 anos de fartura nessa terra, 7 anos de boas colheitas, e depois terá 7 anos de pobreza, não vai ter mais colheita. Faraó acredita e chama o seu conselho fiscal, digamos assim, e ele pergunta, será que nós poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus? Gênesis 41, 38. Veja que o próprio Faraó reconhece que naquele jovem tem o Espírito de Deus. Pronto. Após 2 anos na cadeia, aquele jovem, ele vira o governador da maior potência da época. Ele passa a ser, digamos, o primeiro-ministro, abaixo apenas de Faraó, com apenas 30 anos. Como Deus é maravilhoso. Ele pode transformar um escravo num governador. Aonde Deus pode levar uma pessoa? Nunca duvide de onde Deus pode levar uma pessoa. Eu lembro que eu tinha uma escolinha de futebol, eu usava isso como forma de evangelização. E daí aquelas crianças falavam assim, eu vou ser o próximo, na época, o próximo Robinho, eu vou ser o próximo Kaká, o próximo Ronaldinho. Eu olhava assim, daí um dia Deus me lembrou dessa história, falei, deixa eu ficar quietinho, porque Deus pode pegar um desses garotos e ele ser sim, o próximo Ronaldinho Gaúcho. Nunca despreze alguém. Certa vez, um membro da nossa igreja falou assim, pastor, você acredita mais em mim do que em mim mesmo? Eu falei, eu não acredito em você, eu acredito no poder de Deus e no que Ele pode fazer através da sua vida, se você se colocar diante dEle. Vale alguns exemplos para nós, dia do jovem presbiteriano, alguns exemplos, José nunca reclamou, nunca murmurou das injustiças que ele sofreu. Um outro exemplo bom para nós, faça as coisas bem feito. Fuja do pecado e seja cheio do Espírito de Deus. Fica os exemplos desses jovens para você jovem, ou para todos nós que estamos aqui. Fuja do pecado, seja cheio do Espírito de Deus, nunca reclame de uma situação ruim na sua vida. Mas chegamos no capítulo 45. Depois de 2 anos de fome na terra, porque José foi colocado como administrador, e ele administrou muito bem, então, depois de fome na terra, só tinha recursos no Egito, só tinha mantimento no Egito. Então começou a ter fome, e agora quem começa a ser obrigado a ir para o Egito? A família de José, porque só lá que tinha comida. Aqueles irmãos traidores precisam ir lá. E daí José, ele começa a fazer um teste com eles para saber se eles estão honestos, para saber se eles estão preocupados com a família, para saber se eles têm consciência moral do seu erro. José faz alguns testes com eles. Esse no capítulo 45 é o 3º encontro deles já. Os 2 primeiros encontros, José testa eles para saber se eles já tinham mudado de vida. E a gente vê que sim, Deus trabalhou também na vida daqueles irmãos, e eles estão mudados, eles estão diferentes. E agora é o 3º encontro. Agora é o dia da reconciliação. O dia da reconciliação. Por isso o nosso tema hoje, reconciliação. Meus irmãos, versículo de 1 a 4 mostra talvez um dos momentos mais bonitos da Bíblia. O versículo 14 e 15 mostra os momentos mais bonitos da Bíblia, porque agora José se dá a conhecer aos seus irmãos. Quanta emoção! Passaram-se, meus irmãos, 20 anos. Imagina o tanto de choro ali entalado. Imagina tanto de saudade, a gente vê aqui ele com saudade do seu pai, ele manda chamar o seu pai logo. Imagina 20 anos sem ver os seus irmãos, imagina o quanto de choro entalado.
diz que ele manda todos saírem, mas ele chora tão alto que a Bíblia nos fala que os egípcios e até a casa de Faraó ouviu o choro dele. Ele estava preocupado com seu pai e ele pergunta: e meu pai está vivo ainda? E ele chega e veja, meus irmãos, que ele se revela para eles. Ele fala: eu sou o irmão, eu sou aquele que vocês venderam para o Egito. Veja que há também um confronto ali. Vocês erraram contra mim, eu sou o irmão que foi vendido, que foi traído por vocês. Cá entre nós agiríamos talvez da mesma maneira. Diz que os irmãos, eles ficaram tão assustados que eles não falaram nada. Imagina você, não tinha palavras. Imagina você, a culpa, o sentimento de culpa ali, naquele momento, de saber que aquele que você prejudicou, agora é aquele que vai te salvar. Aquele que você prejudicou, que era o seu próprio irmão de sangue, agora está diante de você, se revelando para você, após 20 anos sem te ver. Eles não tinham palavras. Meus irmãos, eu gosto sempre de trazer para nós os pontos que a gente vai explicando da Bíblia. Então eu digo que um dia será necessário. Eu não conheço a história de você aqui, eu não conheço o que você sofreu de injustiça, ou o que você causou de injustiça para alguém. Eu não conheço tão profundamente todas as famílias e os problemas familiares, mas um dia talvez será necessário você estar frente a frente com aqueles que foram responsáveis por uma grande injustiça na sua vida. Talvez um dia será necessário, ou talvez nós estaremos perante aquele que nós mesmos prejudicamos um dia. Talvez Deus vai promover esse encontro, talvez o seu irmão, a sua mãe, o seu pai, o seu primo, um vizinho, não sei. Mas talvez Deus um dia vai promover esse encontro entre você e essa pessoa. Pode ser daqui a 2 anos, ou pode ser daqui a 20 anos, como nesse caso. O que eu digo é que você precisa estar preparado com o seu coração cheio do fruto do Espírito, através de uma intimidade com Deus, para que você possa, nesse dia, também ter um encontro de reconciliação. Mas vamos supor que esse encontro não seja possível. Digamos que esse encontro pode ser um encontro em espírito. Você pode dobrar o seu joelho e ter um encontro de reconciliação, perdoando. Ou pedindo perdão, se você não tem mais contato, não pode ter mais contato com essa pessoa. Mas, meus irmãos, porque, embora emocionado, José não manda matar ou escravizar os seus irmãos com vingança. Porque ele não se vinga. Ele era o chefe ali, ele poderia mandar matar, poderia escravizar os seus irmãos, tipo assim, agora é minha vez. Mas por que ele está cheio de compaixão, ele está cheio de perdão, cheio de emoção? Porque além de ter o Espírito de Deus, como diz Gênesis 41:38, aqui esse relato nos mostra que José, ele tem uma visão teológica da vida. A teologia de José é muito boa. E isso desemboca na forma que ele vive. Ele expressa um extremo conhecimento na soberania de Deus, na responsabilidade humana e na providência de Deus. José conhece boa teologia, e a boa teologia dele é expressa nas suas ações. Ele conhece a soberania de Deus. A soberania de Deus é a doutrina, meus irmãos, que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Deus não tem sonhos, Deus tem decretos. A responsabilidade humana diz que o homem é responsável direto pelas suas ações. José aqui, ele reconhece que a culpa dele estar ali é dos seus irmãos que pecaram contra ele. Mas José também aqui mostra nos seus dizeres que ele conhece a doutrina da providência de Deus, que é a doutrina que une a soberania de Deus e as ações do homem em sinergia para que os propósitos de Deus aconteçam. Entenderam? A providência de Deus é a doutrina que une a soberania de Deus sobre todas as coisas e a responsabilidade das ações humanas em sinergia para que os propósitos de Deus aconteçam.
Diante disso, José consola os seus irmãos. Ele inclusive fala para ele: não fiquem tristes. Foi culpa de vocês, foi vocês que me venderam. Ele consola eles, ele fala a verdade para eles, mas José mostra que Deus tinha um plano. Seria mais ou menos assim: não fiquem tristes, porque Deus tinha um plano para o bem de vocês, mesmo através do pecado de vocês. Na verdade, ele vai falar para os irmãos dele: não foram vocês que me enviaram para cá, foi Deus que me enviou para cá. Olha o versículo 8. Versículo 8 ele diz: assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus. Veja aqui que ele sabe da ação dos seus irmãos, mas ele reconhece que foi a soberania de Deus que o levou até lá, usando o pecado dos seus irmãos. O apóstolo Paulo traduziu isso muito bem em Romanos 8, 28. O apóstolo Paulo diz em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. O apóstolo Paulo traduziu essa história muito bem em um único versículo. E o apóstolo Paulo fala: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. Inclusive as injustiças que nós sofremos até na nossa família. Meus irmãos, você já parou para pensar que tudo o que aconteceu na sua vida proporcionou e foi um propósito para que você estivesse aqui hoje, no dia 18 de maio de 2025? Eu quero te dar essa notícia. Tudo o que aconteceu na sua vida, desde o dia que você nasceu, foi para que hoje, dia 18 de maio de 2025, você estivesse aqui ouvindo essa mensagem. E para que você tenha hoje um entendimento mais aprofundado do poder de Deus, da soberania de Deus e do amor de Deus pela sua vida. Ele usou ou usará o mal que fizeram talvez contra você para o seu bem e para que você o conheça melhor. E não só isso, para que você agora passe a usar a sua vida pela experiência que você teve, pelo relacionamento que Deus te trouxe através de tudo isso, para Deus te usar para o bem e a salvação de outras pessoas. José entendeu tudo isso. José não conheceria a Deus, não teria essa boa teologia se ele não tivesse sofrido tudo o que ele sofreu. Tudo o que ele sofreu proporcionou para que ele tivesse mais intimidade com Deus e que ele pudesse ter esse entendimento agora rico que ele está nos trazendo aqui nesses versículos. Estava meditando nesse texto, pensando um pouquinho sobre a minha vida. Eu só estou aqui em Uberlândia e só estou aqui nessa igreja porque também coisas que eu não esperava e que eu não queria aconteceram na minha vida. E eu estou aqui hoje. E que naquele momento as coisas que aconteceu na minha vida, que eu não esperava, que eu não queria, que eu fiquei muito triste, muito chateado e muito indignado, proporcionou para que eu estivesse aqui hoje, junto com vocês. Mas, meus irmãos, é interessante também que esse texto nos mostra que o perdão, ele é algo generoso. Já viu quando a gente fala assim: olha, eu perdoo o fulano, mas ele fica para lá? A gente fala assim, né? Eu até perdoo o fulano, está perdoado, mas eu não quero relacionamento mais com essa pessoa. Essa não é a proposta, meus irmãos, da reconciliação bíblica. Porque agora José, ele está demonstrando aqui uma profunda generosidade. Ele está falando assim: vai lá, chama meu pai, traz ele, eu estou com saudade e vem todo mundo para cá. Ele quer estar perto dos seus irmãos, ele quer viver com os seus irmãos que fizeram toda essa maldade com ele. Ele traz todo mundo para cá. E no versículo 11 nós vemos uma generosidade dele. Olha o versículo 11. Ali eu o sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, acabará empobrecendo o Senhor, a sua casa e tudo que lhe pertence. Veja que o perdão é generoso.
Eu vou, inclusive, abençoar e vou sustentar vocês aqui. O verdadeiro perdão é isso. Quer um relacionamento de volta e quer abençoar aquela pessoa. O perdão, a reconciliação cristã é generosa. Ele quer matar a saudade do seu pai. No versículo 13, ele fala: vão depressa e tragam meu pai para cá. Está morrendo de saudade. Mas, meus irmãos, daí acontece aqui essa cena tão bonita, mas choro. Ele pega e fala: olha, Benjamim está aqui vendo, versículo 14. E lançando a pessoa, seu irmão Benjamim chorou. Eles não estavam acreditando ainda, ele fala: sou eu mesmo. 20 anos dá para ficar diferente, né? A gente vê uma pessoa daqui 20 anos, talvez não reconhece, e eles assustados com tudo aquilo, eles deviam estar pensando: não é verdade, não é possível. Não é possível que aquele menininho que nós maltratamos agora é o chefe aqui de tudo isso aqui. Mas acontece mais choro, beijos e abraços. Por quê? Porque José é um homem curado. É um homem curado por Deus. José é um homem que entende os propósitos de Deus, e porque ele entende os propósitos de Deus, ele é curado e ele consegue agora receber de volta aqueles que fizeram tanto mal contra ele. Meus irmãos, a história que nós estamos meditando aqui rapidamente, ao meu ver, é a história mais próxima do evangelho que nós temos no Velho Testamento. Essa história é a história mais próxima para que nós possamos entender o evangelho e aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por cada um de nós. José é como se fosse um tipo, uma sombra, onde Cristo é a realidade. Onde Cristo, da mesma maneira, foi traído injustamente. Cristo, muito mais do que José, sempre foi um homem fiel a Deus, nunca pecou. Cristo, que é o rei desse mundo, veio como servo para servir. José é uma sombra, um tipo. O verdadeiro José da história bíblica, que toda a história fala sobre ele, é o Senhor Jesus Cristo. E quem somos nós nessa história? Os pecadores. Nós somos os traidores dessa história. Nós somos os malvados nessa história. Nós somos aqueles que traíram Jesus. Nós somos os Judas dessa história. Mas graças à vida perfeita dele, do Senhor Jesus Cristo, José foi exaltado como um nome alto no Egito, mas o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, a Bíblia fala que é um nome que está acima de todo nome. Deus o exaltou de sobremaneira, o nome dele está acima de todo nome, acima do Egito, acima dos governos nessa terra. O nosso irmão mais velho é o governador deste mundo. O nosso irmão mais velho governa todas as coisas. O nosso verdadeiro José. E a história do Evangelho, meus irmãos, é uma história de reconciliação. Como eu falei que o apóstolo Paulo entendeu muito bem isso, ele diz em 2 Coríntios 5,18, a parte A, ele fala: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. A história do Evangelho é uma história de reconciliação. Deus, o ofendido, quis se reconciliar conosco, pecadores, por meio de Jesus Cristo. A história do Evangelho é uma história de reconciliação. E eu digo que a igreja, ela é como se fosse agora o Egito cheio de mantimento. Porque esse mundo está vivendo um tempo de vacas magras espiritualmente. Esse mundo está vivendo uma fome espiritual. Esse mundo está com inanição espiritual. Esse mundo está em vacas magras espiritual. E aonde que tem mantimento? Na igreja. Quando o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5,18, que tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo meio por meio de Cristo, ele fala, e nos deu o ministério da reconciliação. É na igreja que as pessoas têm que achar pão, comida,
o pão da vida, o Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos reconciliou primeiro com Deus Pai. Mas, meus irmãos, uma vez que Ele nos perdoa, uma vez que Ele nos salva, uma vez que Ele sacia a nossa fome de Deus, de ter um relacionamento restaurado com Deus, agora a Bíblia nos fala para nos reconciliarmos com outras pessoas. A Bíblia nos fala que agora, uma vez perdoados por Deus, nós devemos perdoar outras pessoas. Perdoar pessoas que foram injustas contra nós. Perdoar pessoas que nos machucaram. Perdoar pessoas que fizeram coisas terríveis contra nós. Principalmente, como eu falei, no local que é onde acontece, pode ser os maiores mágoas dentro da nossa família. Mas, meus irmãos, trazendo de volta para Cristo, e que nós estamos falando do Evangelho, um dia haverá também um grande encontro. Assim como José abriu as portas da salvação temporal para o Egito, está vendo uma porta ali sendo aberta para o Egito? Assim como José abriu uma porta de salvação temporal para os seus irmãos, para o Egito, o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, abrirá um dia a porta eterna para nós, da Nova Jerusalém, e nós entraremos por essa porta. Salvação eterna. Estaremos, eu imagino como os irmãos José, atônitos, sem palavras, e Jesus, o nosso irmão mais velho, vai nos receber. E nós vamos nos sentir aqui também, como teve esse encontro, abraçados pelo nosso Senhor. Vai ser um encontro maravilhoso, onde nós encontraremos o nosso irmão mais velho, que foi traído, machucado por nós, naquela cruz, que ressuscitou, que nos amou. Ele vai nos receber nesse grande encontro, nesse dia. Talvez nesse dia nós vamos chorar. Mas se chorarmos, será pela última vez. Porque a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, e Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte, não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. No encontro do nosso Salvador, do nosso José, talvez vamos chorar muito nesse encontro. Estaremos atônitos, sem palavras, mas se chorarmos, será pela última vez. Porque entraremos pelas portas da salvação da Nova Jerusalém. Meus irmãos, hoje nós vimos que reconciliação, sim, é possível. É possível reconciliação, porque Cristo morreu e ressuscitou para nos perdoar e para nos reconciliar com Deus Pai. E a partir dessa reconciliação, nós podemos nos reconciliar uns com os outros. Por isso eu digo, se prepare, se Deus permitir um encontro necessário com aqueles que cometeram injustiça com você. Se prepare para esse dia. Com seu coração cheio do Espírito de Deus, cheio do fruto do Espírito, para exercer um perdão generoso sobre aquelas pessoas. E você que está me ouvindo aqui hoje, que ainda não posicionou-se como alguém reconciliado com Deus, que ainda não entregou sua vida para Jesus, não se batizou, cele esse momento se reconciliando com Deus, aceitando a proposta da reconciliação. Deus quer se reconciliar com você, pecador, que ainda não se posicionou, que ainda não creu, não se batizou. Ele está te dando a oportunidade de se reconciliar com Ele, por amor a você. Mas você que já se reconciliou com Deus, agora é a hora de abrirmos o nosso coração para a reconciliação com outras pessoas. A reconciliação entre família. A reconciliação entre irmãos. A reconciliação entre pai e filhos. A reconciliação com pessoas que te machucaram. Porque nós vimos, meus irmãos, que é possível algo tão importante, que é ressignificar o sofrimento e encontrar amor e graça, mesmo quando injustiçados. É possível ressignificarmos tudo o que aconteceu, porque Deus, Ele vai usar
tudo o que aconteceu para o nosso bem e para que outros sejam salvos. É possível ressignificar as nossas dores para o nosso bem, vendo o amor de Deus em tudo que aconteceu e usando aquilo que aconteceu agora para abençoar e para que outras pessoas sejam salvas. É possível ressignificar o nosso sofrimento, confiando na soberania de Deus, confiando que sim, os homens são responsáveis pelos seus atos e confiando na providência de Deus. É possível ressignificar as nossas dores para um propósito eterno e de reconciliação. Por isso eu termino essa mensagem dando glória a Deus pela sua soberania e pela sua providência. Oremos. Esteja orando. Como que essa mensagem faz sentido para você? Talvez, como eu falei, talvez é hoje o dia de uma reconciliação em espírito. Talvez essa pessoa não está aqui, mas você pode falar: Deus, hoje eu entendi que tudo coopera para o meu bem. Eu quero perdoar essa pessoa. Talvez é dia de você agradecer a Deus, porque tudo que aconteceu coopera para o seu bem. E se você sofreu algo, foi para que um propósito maior através disso acontecesse. Esteja pedindo para Deus ajudar você a ressignificar tudo o que aconteceu na sua vida. E esteja também na sua oração agradecendo pelo nosso verdadeiro José, o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos reconcilia com Deus, o nosso Pai. E através dele agora nós podemos entrar não só no Egito, nós podemos entrar nas portas da Nova Jerusalém. Ore por você. Ore por essa pessoa que talvez você precisa se reconciliar com ela. Abençoe a vida dela agora, em oração. Pode cantar.